Olá, começa agora mais um programa Cidadania Mulher. O Congresso Nacional celebrou os 16 anos da Lei Maria da Penha e promoveu a campanha Agosto Lilás. Foram atividades e debates voltados ao enfrentamento da violência contra as mulheres. Mas as estatísticas mostram que, apesar de muitos avanços, o país continua com índices assustadores de feminicídios. O estudo mais recente do Fórum Brasileiro de Segurança Pública sobre esse tipo de homicídio aponta que em 2021, uma mulher era assassinada em média a cada 7 horas no país, só pelo fato de ser mulher. Aqui no estúdio comigo está a Lúcia Bessa, diretora de gênero do Fórum de Mulheres do Mercosul, que vai falar com a gente sobre este tema. Bem-vinda, Lúcia. Obrigada pela sua participação aqui no programa. Eu que agradeço, é uma honra estar aqui com vocês. E eu já começo te perguntando, mesmo com esses dados, a gente tem o que comemorar com a Lei Maria da Penha? Eu quero pedir permissão a você e a todas as pessoas que estão nos assistindo para, antes de responder o seu questionamento, citar o nome de apenas 2 mulheres que tiveram suas vidas ceifadas apenas na primeira semana do mês de setembro. Essas 2 mulheres que foram assassinadas na frente de seus filhos, Brenda e Thalia. Brenda em Minas Gerais, Thalia em Belém do Pará. E em nome das famílias dessas 2 mulheres, nós queremos nos solidarizar com todas essas famílias. Queremos, neste momento, fazer esse minuto de silêncio simbólico pela vida dessas mulheres cujos sonhos foram roubados e cujas vidas foram brutalmente assassinadas. Agora, respondendo a sua pergunta, sem dúvida nenhuma que nós tivemos vários avanços. O avanço maior com a Lei 11.340, conhecida como Lei Maria da Penha, é o fato de que, em briga de marido e mulher, o Estado mete a colher. Aquelas brigas que eram resolvidas no seio familiar, hoje é questão de saúde pública, é questão de polícia e é responsabilidade do Estado. Então, a Lei Maria da Penha tirou do âmbito familiar as discussões, as brigas, as violências e colocou sob a responsabilidade do Estado para coibir essas violências. Além desse benefício, hoje, os conflitos e tudo aquilo que pertine, que orbita em torno das violências intrafamiliares e domésticas, o Estado é obrigado a estar equipado. O Estado é obrigado a fornecer serviços bastante e suficientes para livrar a mulher do ciclo da violência. E já foi um avanço a criação da lei e ao longo desses 16 anos houve algumas modificações já, né? Quais são elas? A gente pode comemorar também essas modificações? Sem dúvida nenhuma. Muitas delas foram exatamente para dar mais eficácia à Lei Maria da Penha, não é? Uma das questões que reputo também de grande importância, quando o homem que já cometeu a ação penal, ele já cometeu o crime, a ação penal já foi proposta, o dono da ação penal, o Ministério Público, ele já ofereceu a denúncia, e aí o Estado, sustando o custo dessa ação penal, encaminha o homem agressor ou a mulher agressora, se nós aqui estivermos falando de uma relação homoafetiva, para um cuidado multidisciplinar, para um serviço psicossocial, para que esse homem possa fazer a autorresponsabilização do ato que ele cometeu, para que ele possa saber que aquele ato que ele cometeu contra a sua mulher, contra a sua filha, contra a pessoa no âmbito familiar, contra essa mulher do âmbito familiar, não foi ciúme, mas foi controle, foi dominação e foi um crime. Pois é, e a gente, pegando esses dados do Fórum de Segurança Pública, a gente vê que em 2021 até teve uma diminuição do número de casos, se a gente pegar o país inteiro, mas alguns estados, o aumento foi muito grande, né? E também teve o componente aí da pandemia. Como é que é essa atitude que a gente vê desses homens, desses companheiros? Como é que a pandemia acabou contribuindo para esse aumento? E eu queria que a senhora fizesse também um raio-x desses estados do país. Olha, Karine, infelizmente, em face dessa proximidade coercitiva que nós tivemos que ter,
por conta da pandemia, aquelas famílias, aquelas mulheres que já viviam uma situação vulnerável, já viviam uma situação tóxica e abusiva com seu companheiro ou companheira, essa proximidade só fez fortalecer esses laços de violência e essa abusividade. E, infelizmente, essa mulher, por conta da pandemia, sofreu mais. E, muitas vezes, teve sua vida ceifada, calada, dentro do próprio lar, que deveria ser o local de aconchego, o local de amparo, e que, muitas vezes, hoje, é um dos lugares mais perigosos para nós, mulheres, vivermos. A pandemia, sem sombra de dúvida, ela aumentou de forma exponencial a violência contra as mulheres deste país. E, claro, né, o Distrito Federal também está nesse rol, mas hoje, atualmente, nós temos alguns estados da federação que têm nos deixado triste com esse tema. O estado de Minas Gerais hoje também lidera um ranking funesto de violência contra as mulheres, de feminicídio neste país. O estado de Pernambuco, não é? Rio de Janeiro teve um aumento de 73% em 5 anos de violência contra a mulher e, de modo muito particular, o feminicídio. Então, são dados alarmantes, são dados que dizem para nós. Pois é, alguém está falhando. O Estado está falhando e a sociedade também. A gente acompanha, né, o orçamento de cada pasta do Executivo. Eu queria saber sobre o orçamento do Ministério das Mulheres. Como é que a senhora tem acompanhado? Tem tido um aumento? Houve cortes? Como é que foi nos últimos anos? Karine, não é só importante a dotação orçamentária, não é? A alocação orçamentária. É importante que esse orçamento seja devidamente executado. Né? Então, quando se dota, quando se orça, né, é necessário que aquele valor que foi destinado para aquele fim seja devidamente cumprido. Nós tivemos, neste ano, um corte significativo para os valores destinados ao enfrentamento à violência contra a mulher. Nos 4 anos do atual governo, aliás, esse ano, foi o menor orçamento destinado ao enfrentamento à violência contra as mulheres neste país. E isso num momento onde nós estamos vivenciando uma violência crescente, no momento onde nós estamos vivenciando um número de feminicídio crescente. Não é? Então, é inadmissível que nós tenhamos não só um corte agora no orçamento, mas também que esse orçamento não seja executado como todas nós esperamos e como a população deste país espera e merece. Aqui no Distrito Federal, que foi onde a senhora já atuou bastante, né? O que a senhora pode destacar? Como é que estão as políticas públicas aqui no DF, no entorno do DF? Que a gente até teve uma CPI na Câmara Legislativa do Distrito Federal sobre esse tema, né? O ano passado foi instalada a Comissão Parlamentar de Inquérito, no âmbito da Câmara Legislativa, para apurar a responsabilidade do Poder Executivo nos feminicídios que estavam crescendo de forma também assustadora no Distrito Federal. E a conclusão dessa CPI, depois de mais de 11 meses de trabalho, não é? Mais de 500 laudas de trabalho, saiu uma conclusão que quem lida com essa temática já esperava. O Estado falha na proteção às mulheres. O Estado tem falhado na proteção às mulheres. Né? E como o Estado tem falhado na proteção às mulheres? Quando nós não temos servidoras e servidores em número suficiente nos equipamentos públicos para assistir essa mulher no momento crucial onde ela necessita. Quando nós não temos servidores e servidoras, não só em número suficiente, mas também sensíveis e humanizados para tratar sobre o tema. Quando nós não temos, dentro da Secretaria de Educação do Distrito Federal e desse país gigantesco chamado Brasil, a consciência de que para a gente minimizar esse quadro de sofrimento de mulheres, é necessário que nós apostemos na educação, que nós elejamos a educação como um dos pontos cruciais para que nós possamos ensinar às nossas meninas que não é normal apanhar e que nós possamos ensinar aos nossos jovens que não é natural bater.
Ou seja, em todos os âmbitos, principalmente do governo, né, onde o governo pode atuar, é importante que tenha um treinamento para esses profissionais, né? Mesmo que não seja os profissionais que atuam diretamente na segurança pública, né? Como na educação, por exemplo. É bom que tenha um treinamento específico, né, para os servidores. Sem dúvida nenhuma, Karine. Você tocou num ponto extremamente importante. Em 2016, a Organização das Nações Unidas baixou umas diretrizes que o Brasil ratificou essas diretrizes. São diretrizes para investigação, processamento e julgamento de crimes bárbaros contra mulheres, do feminicídio. Essas diretrizes, o que dizem essas diretrizes? Dizem que, em linhas gerais, cada mulher que morre de forma brutal, essa investigação ela já tem que começar como feminicídio. No decorrer da investigação, ela poderá desclassificar esse crime para homicídio ou para qualquer outra tipificação penal. Mas que ele tem esse olhar de gênero, ele tem esse viés sensível, esse olhar diferenciado. Então, minha amada, o que é que nós lutamos e lutamos sempre? Para que as mulheres, quando chegam na delegacia de polícia, por exemplo, numa delegacia especializada ou numa delegacia circunscricional, ao relatar uma violência, que muitas vezes são violências que antecedem a violência maior, que é o feminicídio, ela possa ser atendida de forma humanizada, que ela tenha um local separado para ela ser atendida, que aquele profissional que a atenda olhe para aquela mulher não como número, que aquele profissional que a atenda não a culpe mais uma vez e não diga a ela aqueles jargões que a gente já conhece. Mas você deve ter feito alguma coisa para estar sofrendo tanto? Ou será que você não provocou o que você está vivendo agora? Mas a senhora demorou tanto tempo para vir nos procurar? Então, esses jargões são completamente desnecessários. Além de desnecessários, eles desmotivam a nós mulheres, que sofremos as violências, friso, muitas delas que antecedem ao feminicídio, a gente não volte para o lar onde a gente está, o local onde a gente está e continue sofrendo e vire uma estatística de feminicídio. É importante que sejamos tratadas com respeito, com seriedade. Essa conversa que nós estamos tendo não é mimimi, não é conversinha fiada. Essa conversa que nós estamos tendo aqui é algo seríssimo, onde neste exato momento, onde nós estamos conversando, uma mulher neste país, a cada 4 segundos, sofre uma forma de violência. Enquanto nós estamos batendo um papo aqui com todas as pessoas que estão nos assistindo agora e vão nos assistir a posteriori, uma mulher certamente está sendo assassinada, está sendo vilipendiada, está sendo agredida. O caso é sério, e tão sério que merece do Estado e da sociedade atitudes céleres, sérias e responsáveis. E, Lúcia, quais são esses tipos de violência que antecedem o feminicídio? O que a gente pode citar? Olha, a gente sempre diz que... Para as pessoas identificarem, né? Saberem o que geralmente acontece. O feminicídio é o ápice da violência. É quando a vida física da mulher foi ceifada. Mas o feminicida ou a feminicida, repito, se estivermos falando de uma relação homoafetiva, ela não... Normalmente, o feminicídio não acontece sem outras violências quais sejam. A violência física, violência psicológica, violência patrimonial, violência moral, violência sexual. O agressor normalmente vem num crescendo. Ele lhe xinga, diminui a sua autoestima, ele lhe constrange, ele impede que você exerça livremente a sua vontade, ele impede que você estude, que você trabalhe, tira você do âmbito do seu convívio normal, familiar, de amigos, sob o manto de que ele cuida de você, que isso é ciúme, que é cuidado, que é zelo. Mas, na realidade, companheiras e companheiros, isso é dominação, isso é controle, isso é agressão. Então, ao fazer isso,
ele vai aumentando o nível de violência com essa mulher. Porque eu costumo sempre dizer, Karine, que o que encoraja esse homem agressor ou essa mulher agressora é o silêncio. Quanto maior o silêncio, mais tranquilidade ele tem. E aí ele vai aumentando o número e o índice de agressividade com essa mulher, né? Xingamentos, beliscões, tapas, empurrões, puxões de cabelo, murros, pancadas, socos, facadas, tiro. Então são essas as violências que muitas vezes antecedem o feminicídio. É, que muitas vezes a própria mulher ou quem convive com ela ou com o casal acham que é normal algumas dessas, né? É até considerada normal às vezes. O psicológico está tão abalado que ela nem percebe, né? É porque muitas mulheres que vivem nessas violências reiteradas e cotidianas e elas não reconhecem outro ambiente que não seja esse ambiente de extrema violência, porque já veio de um lar violento, né? Onde o pai agredia a mãe, aí ela se casa e o marido a agride. Então ela já vem numa situação de violência, num estado de violência. E muitas vezes, por não conhecer outra realidade, muitas de nós, às vezes, justificamos a atitude do agressor. Ah, não, mas ele fez isso por isso. Ah, não, doutor, eu acho que eu provoquei para ele ter feito isso. Ah, não, doutor, eu devia ter feito isso, por isso que ele fez isso. Ou então, nós normalizamos a conduta do nosso agressor. Ah, é porque ele é homem, né, doutora? Ele faz isso porque ele é homem. Ou então, ah, doutora, é porque eu sou mulher, né? Ele fez isso porque eu sou mulher. Né? Quando, na realidade, nós sabemos que isso tem que mudar. E a Lei Maria da Penha, ela tem um papel importantíssimo, porque ela tem mudado. É claro que nada é rápido, não é? Uma mudança de consciência não é uma coisa da noite para o dia. E a Lei Maria da Penha tem apenas 16 anos de existência. Mas ela veio também para mudar paradigmas. A Lei Maria da Penha veio também para dizer para mim e para você que não é normal bater e nem é natural apanhar. E veio dizer ao homem que se você cometer um crime contra a sua mulher, contra a sua companheira, o braço da lei vai alcançar você. Pode até demorar, mas o braço da lei vai alcançar você. Pois é, como é que anda esse cumprimento da lei, Lúcia? Olha, essa é uma outra questão que a gente se debruça muito sobre ela. E a gente ainda percebe que muitas ações para o devido cumprimento da lei são impingidas a nós mulheres. Por exemplo, eu registrei uma ocorrência de violência doméstica. Solicitei ao juiz as medidas protetivas de urgência, dentre elas o afastamento do agressor de mim, a proibição dele mandar mensagens para mim e para os meus familiares, enfim, algumas medidas protetivas. Agora, se o agressor descumprir essas medidas protetivas, e isso também foi uma das grandes lutas femininas e feministas que nós obtivemos recentemente, a alteração da Lei Maria da Penha, onde o descumprimento da medida protetiva é crime. Agora, aí é que está, Karine. Eu, que sou a ofendida e agredida, é que tenho que, mais uma vez, ir à delegacia ou ligar para o 190, ou no próprios autos do processo que já existe, o processo da ação penal, dizer, olha, o agressor ou a agressora está violando as medidas protetivas para ele ser detido. Então é importante que nós pensemos em uma celeridade maior, porque você sabe tão bem quanto eu, que nós somos mulheres, e o simples fato de sermos mulheres já nos nivela, não é? Já nos coloca na mesma situação. Não há nenhum grau de superioridade entre nós mulheres. Não é? Porque, aliás, eu costumo também dizer que a violência contra a mulher é uma das ações mais perversamente democráticas. Eu, você e qualquer uma das mulheres podem, nesse exato momento, estar sofrendo a violência. Qualquer classe social. Qualquer classe social, intelectual, isso não importa. Não é? E também para o agressor. Não é? O agressor também. O agressor, ele pode ser
um pedreiro, um procurador da República, um advogado, não é? Ele pode ser quem ele quiser ser, ou quem ele for, quando ele tem o desejo e a vontade de imprimir violência naquela mulher ou sobre aquela mulher, ele esquece quem verdadeiramente ele é, e aí ele dá vazão a esses instintos que são extremamente nocivos a cada uma de nós. Infelizmente, né? Bom, Lúcia, e qualquer suspeita de violação dos direitos das mulheres, como que a sociedade, quem ali tiver uma suspeita, como é que deve agir, como é que faz para denunciar? A gente sempre fala, mas é bom repetir, sempre. Né? Você me fez lembrar um caso, um feminicídio ocorrido há 2 anos atrás, mais ou menos, foi 2 anos atrás, em Samambaia. Uma jovem, belíssima, uma jovem, muito jovem essa moça, ela foi assassinada dentro do apartamento, porque, como eu já disse, normalmente é pelo companheiro, ex-companheiro, marido, namorado, e dentro do lar, não é? Dentro da própria casa, e normalmente na frente dos filhos. Esse caso específico, essa moça estava gritando pela vida dela, e eu nunca vou esquecer o que uma vizinha dela disse quando foi dar uma entrevista. Ela disse, eu vou procurar falar sem me emocionar muito. Eu ouvi gritos de morte. Eu ouvi gritos de morte. E ninguém chamou a polícia. Ninguém ousou ligar para o 190 e chamar a polícia para aquele momento. Outro caso que eu também não me esqueço foi em Ceilândia, quando uma jovem que já tinha se separado do seu agressor, estava chegando em casa com a mãe, que tinha ido buscar a mãe na rodoviária. Quando ela está chegando, ele grita pelo nome dela, ela se vira, mas não dá tempo dela olhar para ele. Ele já avança sobre ela e dá dezenas de facadas. Nossa. Quando ela cai, ela morreu logo das primeiras facadas, e ele continuou esfaqueando a ex-companheira, a ex-mulher, e ele parou para fumar um cigarro e continuou, após fumar um cigarro, esfaqueando aquela mulher. E a pobre mãe dessa moça que estava do lado, a única coisa que tinha na mão era um guarda-chuva. E começou a desferir o guarda-chuva nele e nada. E alguém escutou o grito e veio um homem, né, que estava na vizinhança, com uma barra de ferro. Ele só parou de esfaquear a mulher já morta quando um vizinho veio com a barra de ferro e fez com que ele parasse. E nós tivemos aí 2 situações. Uma, onde a pessoa escutou gritos de morte e se silenciou diante daquele grito de morte. E nós temos uma outra situação, onde um homem se colocou à disposição para frear aquela violência, mas já era tarde demais. Então, eu sempre costumo dizer a todas as pessoas que estão nos assistindo agora, que é necessário, é importante que nós nos coloquemos na postura de completa intolerância às violências contra as mulheres. Que nós nos coloquemos não só na posição de intolerância, mas também de denunciar os maus tratos e as violências contra mulheres, que muitas vezes um simples telefonema pode salvar a vida daquela mulher cujos gritos eram de morte. Não tem como não se emocionar, não se revoltar, né? Então, vamos repetir para onde que a gente pode ligar, como é que pode ser feita essa denúncia, quais são os números? Você liga, obviamente, para o 190, né, que é da Polícia Militar, o 180, que é o Disque Denúncia. Se você puder ir imediatamente à Delegacia Especial de Atendimento à Mulher, né, na sua localidade certamente deve ter, se não tiver, você se dirige à Delegacia Circunscricional mais próxima. Aqui no Distrito Federal nós temos 2 DEANs, uma na 204 Sul e outra no centro de Ceilândia, né, que depois de muita luta nós mulheres conseguimos conquistar a 2ª Delegacia Especial de Atendimento à Mulher. Mas que você, minha amada, saia imediatamente de onde você está em proximidade com o agressor. Se você puder, saia imediatamente. Se você não puder sair imediatamente, grite, peça socorro. O agressor, ele se fortalece no meu silêncio e no seu silêncio.
Tá certo, Lúcia. Eu te agradeço muito pela participação, com todas essas explicações, esses avisos super importantes, pelo trabalho que você tem feito. Muito obrigada pela participação aqui. Nós é que agradecemos. Muito obrigada. E eu agradeço também a você que nos assistiu. Se você quiser rever esta entrevista, acesse o nosso site senado.leg.br/TV ou o nosso canal no YouTube. Lá você também encontra nossos outros programas. Até o próximo Cidadania Mulher.